Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu gostaria que nós lêssemos juntos do versículo 14 até o versículo 27. Marcos 9, de 14 a 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto será tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para a nossa conversa, nossa reflexão e esse tempo de instrução da palavra de Deus. O texto sagrado diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. A Escritura enfatiza aproximaram dos outros discípulos. Guarde isso, daqui a pouco nós vamos explicar. Viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. E correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Esse, sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo isso está acontecendo com ele. O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pai, nós suplicamos que o Senhor nos permita mais do que apenas arrazoar no nível da mente. Nós oramos que a Tua Palavra ilumine os olhos do nosso coração, que ela não apenas traga orientação a respeito dos princípios, do caminho no qual nós devemos andar, mas que ela também, ó Deus, estimule, provoque a fé de cada um de nós. Que a Tua Palavra, debaixo da ação poderosa, personalizada do Teu Espírito, o Espírito da verdade, possa de fato nos levar a comunicar, a expressar a nossa fé de uma nova forma, de maneira muito mais intensa. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, ao olhar para esse texto, eu vejo mais do que apenas um relato histórico de um episódio, de mais um dia de intervenções sobrenaturais na vida de Nosso Senhor e no seu ministério. Ao olhar para esse texto, eu vejo mais do que a história de como Deus, na sua bondade e misericórdia, traz libertação e alívio do sofrimento, não apenas a um menino, mas a toda uma família que, não apenas indiretamente, mas diretamente era afetada por tudo isso. Vejo aqui o que encontramos normalmente nas Escrituras, uma oportunidade de aprendermos lições, princípios, tudo quanto foi escrito, diz a própria Escritura em Romanos 15:4, para nosso ensino foi escrito. E eu e você podemos trair algumas lições importantes. Bom, eu comecei destacando no verso 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos. O que significa a frase, quando eles se aproximaram dos outros discípulos? Quando você olha o versículo 2 do capítulo 9 de Marcos, a Bíblia diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. A Bíblia nos mostra que Jesus sobe ao monte para orar. E ele não levou todos os discípulos. Ele leva apenas 3 deles. E a Bíblia destaca Pedro, Tiago e João. É nesse momento que Jesus se transfigura diante deles. Eles têm uma experiência extraordinária. No versículo 9, a Bíblia diz: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos.
Agora, é justamente quando eles descem do monte, que o verso 14 diz, quando eles se aproximaram dos outros discípulos. Então eles aqui é Jesus, Pedro, Tiago e João, agora se aproximando dos demais que não subiram para o retiro de oração no monte. O texto então diz que eles viram numerosa multidão, e eles não apenas constatam a presença de uma grande multidão, mas eles constatam que os escribas estavam discutindo com os discípulos que não foram ao monte orar. Esse é o cenário do regresso de Jesus. O verso 15 diz que a multidão havia Jesus com surpresa, porque provavelmente a informação que se tinha no pé do monte, quando procuravam por Jesus, é: o mestre está ausente, saiu para um retiro de oração, não sabemos quando volta. E de repente a multidão fica surpresa ao vê-lo, né? Muitos correm, o saúdam, mas a abordagem de Jesus vai direto no que está acontecendo: a discussão entre os escribas e os seus discípulos. E a pergunta de Jesus, registrada no verso 16, é: o que é que vocês estão discutindo com eles? Traduzindo para uma linguagem contemporânea, o que é que está pegando? Interessante que nesse momento não são os discípulos, nem os escribas que estão discutindo que respondem. A Bíblia diz que quem respondeu foi um do meio da multidão. Quem era esse um? O pai do menino que precisava ajuda. Ele diz: mestre, eu trouxe até o senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Ele descreve todo o cenário triste e trágico das manifestações demoníacas. Eu não sei se você teve a oportunidade, chamo de oportunidade, porque é precioso ver isso. A oportunidade de ver uma cena de libertação de alguém num estado como esse. O estado é deprimente. Ver o poder e a autoridade do nome de Jesus se manifestando para socorrer essa pessoa é extraordinário. Eu tinha 15 anos de idade quando expulsei meu primeiro demônio. E o primeiro você nunca esquece, né? Como alguém diz, perde o medo e pega o gosto. E é precioso ver a autoridade do nome de Jesus. Eu já vi ao longo de anos de ministério cenas terríveis, algumas delas assustadoras até para alguns crentes com alguns anos de janela. Me lembro de uma ocasião onde um líder de célula, né, de uma outra cidade, que eu pastoreava, ele me ligou e falou: pastor, será que o senhor poderia fazer a supervisão da minha célula essa semana? Eu falei: você sabe que a supervisão é surpresa. Ele falou: na real, preciso do senhor. Convidei uma pessoa bem perturbada para a reunião. E ele falou assim: eu acho que o bicho vai pegar, literalmente. E quando ele me explicou o cenário, eu resolvi apoiá-lo, ele estava muito inseguro. E de fato, mal começou a reunião, primeiro cântico de adoração da célula, e aquela pessoa ficou terrivelmente endemoniada. Ela veio, eu estava sentado numa cadeira, né? E essa pessoa veio literalmente serpenteando, parecia uma serpente, escorregando no chão, e chegou até a cadeira onde estava, né? Sorriu com desdém, e essa pessoa pegou a cadeira com a mão. Era um camarada assim, miúdo, magrinho. A cadeira que eu estava sentado é aquele tipo de coisa que hoje você quase não vê. Aquelas madeiras maciças, toda ela, uma cadeira que sozinha era pesada. Eu na época era bem mais pesado do que estou hoje. E eu estava em cima da cadeira pesado, mais pesado que ela. Ele com uma mão, ele pegou no pé da cadeira e levantou a cadeira inteira comigo, a pelo menos um palmo do chão. Algo que aquele homem jamais faria por si mesmo. Quando fez aquilo, pensa nos crentes já levantando, pronto para correr. Eu lembro que na autoridade do nome de Jesus, repreendi, mandei colocar a cadeira no chão, ministramos a libertação. E por mais trágico que é o cenário, você vê, né, a que ponto chega alguém debaixo de um controle maligno. É extraordinário ver o poder do Senhor Jesus se manifestando e libertando as pessoas. Esse homem está desesperado porque até então ele só conhece a manifestação maligna. Ele está atrás de solução. A Bíblia não é clara no Antigo Testamento sobre manifestações malignas. Nós temos episódios como um espírito maligno, né, com autorização da parte de Deus atormentando Saul. Mas nós não temos o desenho dessas manifestações de endemoniamento, como elas se tornam claras no Novo Testamento e como vemos acontecer até hoje. Eu não sei quais as razões por que isso não era tão claro no Antigo Testamento. Se não acontecia com a mesma intensidade ou se simplesmente aquilo não foi comunicado. Mas a partir do ministério de Jesus, nós vemos que a libertação, ela começa a ganhar bastante terreno. Aliás, ele anuncia: o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos. A notícia da libertação de outros está espalhando, e aquele pai vê, né, uma luz de esperança e procura Jesus. Só que quando ele chega, ele descobre que Jesus está num retiro de oração. Então ele pede ajuda aos discípulos.
Quando Jesus desce para ver a discussão e pergunta o que é que está pegando, quem está discutindo não responde. E o homem basicamente não concentra na discussão. Talvez aquilo tenha se tornado o motivo da discussão, mas ele só diz: trouxe meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio que o perturba, e eles não puderam. Então aqui nós temos um pai desesperado, precisando de ajuda, e ele foi não apenas ao lugar certo, ele foi à pessoa certa. No entanto, o que nós vamos perceber é que não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, para receber a ajuda que você precisa, se você não tiver a atitude certa. E quando ele aproveita a bola quicando da pergunta de Jesus, ele vai logo disparando: eu trouxe o meu filho porque está nesse estado, mas os seus discípulos não puderam resolver, não puderam expulsar. Jesus vai desabafar, chamá-los de geração incrédula, que mostra que o problema está ligado à falta de fé, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Quando Jesus pergunta: há quanto tempo acontece isso? E o pai diz: desde a infância. O quadro é esse, dá os detalhes. Ele termina no verso 22 dizendo: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Então acompanhe a construção do raciocínio. Seus discípulos não puderam. Esses meninos que vocês estão treinando, estagiários, não estão lá essas coisas. Mas se o Senhor pode, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A discussão é: eles não puderam, se o Senhor puder, faça. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus no verso 23 é uma pergunta praticamente remedando a declaração que o homem fez. Se o Senhor pode. As traduções mais antigas só mudaram a conjugação. Se pode. Jesus diz: como é que é? Se pode, se o Senhor pode. A resposta direta e taxativa de Nosso Senhor é: tudo é possível ao que crê. Basicamente Jesus está dizendo: você está jogando a batata quente para mim, a mesma que você jogou para meus discípulos, dizendo que eles não puderam, e agora, se eu puder, eu é que resolvo. Jesus está dizendo para ele: vamos colocar os pingos nos is. A possibilidade não depende de mim, depende de quem crê. E aqui eu e você temos um ensino importantíssimo e extraordinário. Você pode estar no lugar certo, diante da pessoa certa, e se não tiver a atitude certa, não vai receber o que precisa. Que atitude é essa? Fé. Mas eu não quero apenas falar da importância de fé. Eu quero falar da responsabilidade de crer. Porque quando ele joga a batata quente no colo de Jesus... Aliás, ninguém usa mais essa expressão batata quente, né? Ok, os mais novos que dêem um Google e tentem descobrir por que a gente falava isso. Mas para quem assava batata quente na fogueira vai entender que é um negócio que a hora que você pá, cada um pega e não segura. E quando ele joga a batata quente para o colo de Jesus, Jesus pega e joga de volta e diz: o negócio é contigo. O tema da minha mensagem hoje é a responsabilidade de crer. Jesus está dizendo: não transfira a possibilidade de intervenção do milagre para mim. Eu vou devolver a responsabilidade para você. E aí nós podemos adiantar aqui um texto, né, ligado a outra história. Lá em João 11, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Se é um condicional. Se você acreditar, a glória manifesta. E se não crer, não vai ver a glória de Deus. A responsabilidade de crer é minha e é sua. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa história, porque Jesus define de quem é a responsabilidade, é nossa. Mas em segundo lugar, eu vejo um posicionamento desse homem que responde no verso 24. O texto diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Está certo que ele emendou: ajude-me na minha falta de fé. Outro dia alguém falou: pastor, o homem está meio confuso, ele crê ou não crê? Falei: ele crê, mas ele sabe que não tem toda a fé que deveria. Mas ele olha para a metade cheia do copo e diz: aqui tem fé, eu vou usar o que tem, me ajuda com o resto. Então o segundo ponto, depois de definir de quem é a responsabilidade, que é nossa, que eu vejo nessa história, é que crer é uma decisão. E o terceiro que eu já adiantei aqui é: se eu e você decidir usar aquilo que temos, depois descobriremos como Deus acrescentará aquilo que não temos. Então, em primeiro lugar, de quem é a responsabilidade. Em segundo lugar, crer é uma decisão. Em terceiro lugar, usando a fé que temos. Esses serão os tópicos que eu vou abordar para falar da responsabilidade de crer. Então vamos lá. Não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, com a atitude errada. Qual é a atitude errada? Não só
Falta de fé, porque quando Jesus abafa a geração incrédula, ele pegou os discípulos, ele pegou os escribas que estavam criando casos, ele pegou o pai do menino, ele botou todo mundo no bolo. E ele identificou o problema: incredulidade, falta de fé. Mas é interessante que Nosso Senhor faz uma pergunta. A pergunta é: até quando vos sofrerei? Ao que eu e você precisamos entender é que o que nos aflige são nossos problemas. Uma parte do que aflige Deus, além daqueles que ainda não são salvos, estão na rebelião do pecado, distante dele, parte do que aflige Deus é nossa incredulidade. A palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 5, então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Quando você vê um cenário de incredulidade, de um coração duro, isso gera tanto indignação como tristeza no Senhor. Quando a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, ela não está apenas dizendo que Deus é exigente, botou um alto padrão de fé para mim e para você, só porque Ele precisa olhar para mim e para você e ficar orgulhoso da nossa fé. Nós não podemos agradá-lo sem fé, porque sem fé não recebemos nada. E Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque justamente nos ama, Deus quer intervir na minha e na sua vida. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos recompensar. Mas o justo viverá da fé. E quando não há fé, Deus não pode fazer por mim e por você o que Ele quer. É por isso que Ele não se agrada. Não é apenas um ato de censura porque eu e você não cremos. É simplesmente a impossibilidade dele fazer o bem que Ele queria fazer por mim e por você, uma vez que sem fé a via de acesso para que as bênçãos cheguem simplesmente foi comprometido. Então, quando eu e você começamos a entender esse desenho, crer não é apenas um peso, uma obrigação, uma responsabilidade, mas é uma forma de descobrir não só como viver melhor, não só como experimentar as intervenções de Deus, mas agradá-lo no sentido de que Ele possa fazer o que planejou fazer na minha e na sua vida. Que eu e você possamos experimentar todo o bem que está à nossa disposição. Quem está entendendo, diga amém. Então, voltando no nosso primeiro tópico aqui de quem é a responsabilidade. Essa foi a lição de Jesus para aquele pai. Ele transferiu primeiro para os discípulos, depois transferiu a questão da possibilidade para Jesus e Jesus devolveu a ele, como fez com aquele centurião romano que buscou ajuda. Mateus capítulo 8, versículo 3, Nosso Senhor termina dizendo para ele: seja feito conforme a tua fé. Em outras palavras, ele está dizendo: o que vai acontecer na sua vida ou na vida daquele por quem você está intercedendo, pedindo ajuda, não depende do meu poder, depende da sua fé. Mas Deus não tem todo o poder, sim, para Ele todas as coisas são possíveis. Mas a única forma de eu e você acessarmos os depósitos da graça, que é onde Ele libera tudo o que Ele tem para nós, é por meio da fé. Romanos 5:2 diz: pela fé temos acesso a essa graça. Quando a gente olha para as Escrituras, há momentos onde Deus vai agir de uma forma que nem parece fazer muito sentido para mim e para você. Por exemplo, Moisés, por palavra de Deus, tira o povo de Israel do Egito. Deus fez promessas claras sobre tudo que ia fazer, qual era o destino, para onde iria levá-los. Mas tão logo eles saem do Egito, Faraó muda de ideia e agora decide persegui-los. Agora eles têm o inimigo atrás do encalço. E praticamente, meio que à frente e dos dois lados, quase como fosse uma ponta de uma flecha, eles têm uma cadeia de montanhas por onde não dá para escapar. E meio que à frente para a outra lateral, eles têm um mar que é impossível atravessar. E Êxodo, capítulo 14, versos 15 e 16, diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Eu não sei você, mas eu já tive vontade de responder por Moisés: porque eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. É por isso que Moisés estava orando, pedindo ajuda, pedindo solução. Agora, o Deus que diz: invoca-me que te responderei, diz: por que é que você está orando? Por que é que você está me pedindo algo? Agora, olha a afirmação depois da pergunta: diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus está dizendo: está orando porque eu já não disse que vou levar vocês até esse lugar. Não depende mais de ficar pedindo, é hora de acreditar e andar em cima da palavra que eu dei. É quase que uma forma de dizer: bola para frente que atrás vem gente, e vem gente que não quer o bem de vocês. Deus diz: para de orar, se mexa, acredite, ande naquilo que eu já revelei. O texto não está falando contra oração. Está dizendo que em momentos onde Deus já sinalizou algo, já prometeu, já dirigiu, agora não é hora de pedir mais, é hora de acreditar e se mover em fé.
E Deus está responsabilizando Moisés e o povo. Acredite e vão. Interessante. Deus diz, e depois que vocês marcharem, e depois que vocês estenderem as mãos, as águas vão se dividir. Às vezes a vontade é dizer, não, divide a água e depois nós vamos. Anos atrás, eu estava uns dias orando e jejuando. O pastor Marcelo estava comigo nesse tempo de oração. E eu lembro que quando nós terminamos o jejum, ele falou, cara, Deus me deu uma palavra. Quando a gente estava orando aqui no nosso último momento, antes de terminar o jejum. Eu ia passar vários dias fora ministrando, e era um dos motivos daquele tempo de oração e jejum. E ele falou para mim, olha, numa das igrejas que você vai encontrar uma mulher vestida desse jeito, com essa cor de roupa, com óculos, assim, assim, assado. Ele deu todos os detalhes. Aí ele falou assim, quando você encontrá-la, você manda ela ficar em pé, e Deus vai te mostrar qual o problema dela, e vai curá-la na frente de todo mundo. Eu achei aquele negócio um pouco diferente, falei, ok. A revelação da gente é mais fácil de crer do que na dos outros. Mas eu lembro que eu saí, na primeira igreja, comecei a pregar, fui fazendo uma varredura no auditório. Quem estava com a roupa não estava com o óculos, quem estava com o óculos não estava com a roupa, quem estava de óculos e a cor da roupa não era mulher. Tá? Pensei, não é. Mas avisei o pastor antes, falei, olha, estou procurando uma situação assim que é uma palavra de Deus. Na segunda igreja, avisei o pastor, né, que também cheguei e falei, olha, não sei onde é, mas estou procurando, se vê, me ajude. E fiz a varredura, nada. Na terceira, na quarta. Quando chegou na quinta, o Espírito Santo falou para mim, não fale nada com o pastor. Pensei, também não é aqui, não é hora de ficar procurando até que aconteça. Naquele dia, quando o Senhor falou para mim, não fale nada com o pastor, né, foi que a experiência aconteceu. Eu fiz a varredura, o auditório devia ter umas 600 pessoas, não demorou tanto tempo, e falei, não tem ninguém aqui, e estou pregando. No final da mensagem, eu olho para uma pessoa sentada na primeira cadeira, que não estava na hora que eu comecei a varredura. E o Espírito Santo fala, é essa pessoa. Eu pensando na mensagem, que pessoa? A mulher. Quando eu olho a roupa, o óculos, tudo, falei, achei. O Espírito Santo diz, faça o que eu te orientei. A orientação era, manda ficar em pé, conte o que aconteceu, e aí eu vou te mostrar o que ela tem. Falei, não, me diz o que ela tem. Aí eu vou perguntar se ela tem. Se ela tiver mesmo, eu mando ela ficar de pé, porque eu tenho certeza, não vou errar. O Espírito Santo disse, não foi esse o combinado. Manda ela ficar em pé. Conte o que aconteceu e eu te digo o que ela tem. Gente, pensa o desafio. E aí eu mandei ela ficar de pé. E foram alguns dos segundos mais longos da minha vida. Parecia uma eternidade, parece que o tempo parou. Mas de repente me veio uma palavra de conhecimento. Era uma das pastoras da casa. Toda a igreja sabia o problema dela. Todo mundo estava orando por ela. Eu era o único que não sabia. E eu falei, Deus está intervindo numa situação assim, assim, está mexendo no seu útero, quebrando uma esterilidade. Daqui a 1 ano, você estará com um filho no colo. 1 ano depois, ela estava com o filho no colo, eu prego naquela igreja até hoje, graças a Deus. Mas sabe, eu estou falando de uma situação bem mais simples. Agora, como é que você manda um povo inteiro para dentro do mar, antes do mar abrir? Você precisa se mover em fé. E só se move nesse nível de fé quem tem palavras claras da parte de Deus. Mas isso tudo é só para te dar exemplos de como Deus provoca em mim e você a responsabilidade. Ela é nossa. Em Marcos, no capítulo 4, Jesus está atravessando um grande lago que eles chamavam de Mar da Galileia. A Bíblia diz que um grande temporal de vento vem, as ondas estão arremessando contra o barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Durante muito tempo, eu vi pessoas falando do nível de fé de Jesus para dormir na tempestade, sem de modo algum questionar isso. Eu quero acrescentar algo, dizer, gente, não era só fé, era muito cansaço também. Hoje, né, eu sei, num ritmo de viagem intenso, o que é dormir em qualquer avião, com turbulência, em carro sacolejando, não sei o que seria dormir sendo molhado. Essa experiência ainda não tive, mas Jesus está dormindo e os discípulos o acordam. E o desespero deles é, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? Agora, é curioso imaginar que se aquela turma acredita que Jesus era mesmo Filho de Deus enviado ao mundo para salvar a humanidade, eles acreditar que aquele barco ia afundar com Jesus e que o sonho ia acabar. Quando Jesus desperta, a repreensão vem com o tiro certo. Ele pergunta, depois de aquietar o vento, da voz de comando, acalmar a tempestade. O verso 40 diz que ele pergunta, por que vocês são tão medrosos?
Como é que ainda não tem fé? Em outras palavras, estão andando comigo o tempo todo, já tiveram toda a chance de constatar que eu sou quem eu digo ser, diante de tudo que eu estou fazendo. Como é que vocês não têm fé? Se fé não fosse minha e sua responsabilidade, ele não poderia reclamar. Como é que vocês ainda não têm fé? Ele deveria resmungar. Não fiz um bom trabalho não colocando fé em vocês. Mas a responsabilidade da fé não é dele, é nossa. Quem está entendendo? Quando olho para as Escrituras, eu vejo isso o tempo todo. Em Atos, no capítulo 3, a Bíblia fala a respeito de um paralítico que foi curado por Pedro e João na porta do templo. Na hora de explicar, verso 12 de Atos 3, a Bíblia diz: quando Pedro viu isso, uma multidão atônita, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Em outras palavras, ele está dizendo que tem nada a ver com a gente, não é o nível de piedade, não é o nível de unção, não é o nível de poder que a gente carrega. Verso 16, a explicação: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. A fé que vem por meio de Jesus deu esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Olha o que o texto diz: a fé no nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de qualquer enfermidade. É no nome dele que ele mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Mas o poder do nome não é liberado se não existe fé. E de quem é a responsabilidade de crer? É nossa. Em Atos, no capítulo 14, nós temos outro paralítico sendo curado, dessa vez por Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz nos versos 8 a 10, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Olha que interessante, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Paralítico desde o nascimento, nunca havia andado. No verso 15, vem a explicação. Eles dizem: senhores, por que estão fazendo isso? A multidão eram pagãos, gentios, queriam sacrificar a eles como se eles fossem divindades. Eles perguntam: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Em outras palavras, não fomos nós que resolvemos o problema desse paralítico. Então quem que foi? Foi Deus. Como? Por meio da fé. Sabe, muitas vezes em cultos e reuniões onde eu discerno a unção de cura e Deus querendo me usar, porque uma coisa é perceber que Deus está fazendo, a outra é entender qual é a sua participação nisso. Muitas vezes a minha oração e o meu discernimento fica ligado. Eu fico orando e pedindo: Senhor, me ajuda a achar quem está com a fé pronta. Porque depois do primeiro curado, isso vai contagiar a fé dos demais. E acredite, é difícil explicar, mas muitas vezes por discernimento a gente consegue ver quem tem fé. A gente consegue enxergar a fé, algo que não é visível aos olhos, mas pode ser discernido de forma espiritual. Em todos esses casos, nós vemos que a responsabilidade de crer está associada à pessoa e que isso desata o poder de Deus, aquilo que Ele queria fazer. Quando entendemos esse desenho, fica mais fácil compreender o que eu falei antes de João 11:40. Não te disse eu, Jesus afirmando, que se creres, verás a glória de Deus. É um condicional: se crer, verá. E se não crer, não vai ver. A responsabilidade de crer é toda nossa. Segundo lugar, quando o pai do menino decidiu crer, porque aí Jesus diz: ei, você está dizendo meus discípulos não puderam, agora você olha para mim, se pode, eu vou jogar de volta. Se pode, tudo é possível que crê. Se você acreditar, você vai ver essa situação finalmente resolvida. O homem toma a decisão na hora e diz: eu creio. Esse posicionamento do eu creio foi uma escolha rápida. Alguém diz: pastor, será que era o nível de fé ou de amor pelo filho? Eu falei: tem que ser uma combinação de tudo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava atendendo uma pessoa e esse irmão morava perto da minha casa. Na ocasião, eu pastoreava em Guarapuava. E eu lembro, isso já faz 20 e tantos anos, eu lembro que eu estava sem carro, ele também. Ele sugeriu: será que em vez de nós dois nos deslocarmos para a igreja, o senhor não pode me atender ali e facilitar? Porque ele queria um horário bem mais cedo. Eu falei: ok. Nós estávamos conversando na sala de casa, de repente, tem um momento que ele estende a mão para mim parar de falar.
Ele fez uma cara estranha, achei até que ele estava com dor, passando mal. De repente ele olha para mim e diz, Deus está mandando a gente parar de falar agora e orar pelo seu pai. Temos que orar pelo seu pai. Outro dia alguém me disse, pastor, o que é que o senhor sentiu? O texto ficou? Eu falei, eu nem tive tempo para discernir. Era meu pai, meu amigo. Já dobrei o joelho e falei, bora orar. Só que quando começamos a orar, o espírito de intercessão, né? Ou como diz o profeta Zacarias, o espírito de súplicas veio sobre mim. Todo mundo que vive uma vida de oração sabe de um momento onde o Espírito Santo vem turbinar a sua oração. Você sabe que é diferente. Você sabe quando é tomado, né, por um espírito de intercessão, você é carregado. E eu comecei a orar pela vida do meu pai. Que Deus guardasse a vida do meu pai, que Ele protegesse a vida do meu pai, que meu pai não fosse levado antes da hora. E eu lembro que eu citava um versículo que inclusive meu pai pregou no meu casamento. E verás os filhos dos seus filhos. Naquele momento, meu pai tinha conhecido a primeira neta da família, né? A Rafaela, que é do meu irmão mais velho. Mas a Kelly estava grávida do Israel, meu primeiro. A Juliana, esposa do Paulo, meu irmão mais novo, estava grávida do Samuel. E meu pai não tinha visto nenhum dos netos, não tinha o plural, os filhos dos filhos. E aquela lembrança veio, eu sabia que era o Espírito Santo. Eu comecei a orar e dizer, teu servo declarou a vida inteira que acreditava ver os filhos dos filhos. Não aceito que ele vá antes de ver os filhos dos filhos. Eu não sei quanto tempo, mas foi um pouco mais de meia hora que nós oramos. Até que aquele peso de intercessão saiu. Quando finalmente o peso saiu, me veio um alívio, aquela certeza de intervenção de Deus. O telefone toca. O telefone na época era absurdamente analógico. Não tinha identificador de chamada, nada disso. Eu atendo, era aquele que discava com o dedo. Eu atendi, mas apesar de não ter identificador de chamada, eu sabia que era minha mãe ligando. Minha mãe, com a voz emocionada, embargada, disse, filho, para tudo que você estiver fazendo, vá orar pelo seu pai. Ele teve um infarto que os médicos classificam no nível fulminante, muito sério, né? Ela falou assim, para tudo. E eu lembro que eu falei, mãe, eu não vou orar. Ela do outro lado, o quê? Eu falei, a gente estava orando antes da senhora ligar. Deus mandou parar tudo. Eu falei, que hora isso aconteceu? Nós começamos a orar às 9h20 e pouco. Ela falou, perto das 9h30. Eu falei, essa batalha já foi ganha. Papai sobrevive. E papai sobreviveu. Sabe, se você me perguntar se na hora que eu recebi a palavra daquele irmão eu tinha o mesmo nível de fé como se fosse uma revelação minha, eu não tinha não. Mas entrou um misto, é meu pai. E depois, quando eu comecei a orar, algo acendeu dentro de mim. Quando Deus foi me dando aquelas palavras, agora eu tinha fé pelo combustível que Ele estava me dando. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas ele toma uma decisão. E ele diz para Jesus, eu creio. Ao mesmo tempo ele diz, mas me ajuda na falta de fé. Mas e aí, pastor, o homem cria ou não cria? Ele cria, mas sabia que não cria tudo que podia crer. Mas ele decide usar a metade do copo cheio, acreditando que Deus pode preencher o copo depois. Quem está entendendo? Então, duas coisas que você precisamos entender. Primeiro, depois de definir a responsabilidade de crer, que crer é uma decisão. Segundo, a gente tem que usar o que tem. Falando de crer é uma decisão. Jesus ensinou isso a Jairo. Gente, crer não é um sentimento. Tem gente que fica esperando sentir alguma coisa. Honestamente, não senti nada quando recebi aquela palavra. Mas quando dobrei o meu joelho, eu falei, eu escolho acreditar que meu pai está precisando de oração e que Deus não mandaria a gente parar se não fosse intervir. A fé não é um sentimento, ela é uma decisão. Quando Jesus aborda Jairo, que tinha pedido que Jesus ministrasse cura à sua filha que estava doente, a gente gosta de brincar usando a frase do nosso saudoso pastor Francisco, que a mulher hemorrágica veio e furou a fila de Jairo, que estava esperando. Ela toma tempo. Nesse inteirinho, a menina faleceu. Alguém traz a notícia para Jairo. Não incomoda mais o mestre. A menina faleceu, tipo, não tem mais nada. Nesse momento, Marcos 5,36 diz que Jesus vira para Jairo e diz, não tenha medo, apenas creia. A gente sempre diz, onde o medo entra, a fé normalmente não fica ou não opera. Mas onde a fé é ativada, é o medo que tem que sair. Jesus diz, sem medo, só fé, fé, fé. O que ele está dizendo? É sua responsabilidade de crer. Se Jesus fosse fazer independente da fé de Jairo, não precisava nem conversar com ele. Podia só olhar, dar um sorrisinho e dizer, sabe de nada, inocente. Daqui a pouco vai ver o que eu faço.
Mas ele chama Jairo para a cooperação. Não tenha medo, não deixa ninguém te desanimar, não deixa a circunstância e o relato derrubar a convicção que você tinha no coração de que um milagre vai acontecer. Não deixa nada mudar o fato de que eu prometi fazer algo por essa moça. Ah, mas o senhor não fez, demorou. Meu querido, se ele prometeu fazer e demorou para fazer, o problema é dele. Ele que resolve a situação, que paga com juros e correção monetária. Se piorou, não é mais cura, agora é ressurreição. Mas se prometeu, ele que faça. E nessa hora Jesus diz: ei, apenas creia. Ele está mostrando não só que é responsabilidade de Jairo, mas ele está dizendo, é a sua escolha, é você que decide. Quando nós entendemos isso, faz mais sentido a conversa de Jesus com aquele cego de nascença curado em João 9. Os versos 35 a 38 nos relata o seguinte: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsaram da sinagoga. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Traduzindo, sou eu. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus chega e diz: você já foi curado. Mas a fé que você precisa não é só para cura. O Messias não veio só para curar do lado de fora, ele veio para resolver os problemas do lado de dentro. Você crê no Filho do Homem? O cara diz: até hoje eu não conhecia ninguém, a não ser por vós, não entendia quase nada. Quem é? Jesus disse: sou eu, o que te curou. Ele disse: está resolvido, eu creio. Às vezes eu lia isso e dizia: não foi fácil assim. É lógico que esse camarada já tinha uma baita de uma evidência, de uma intervenção sobrenatural. Mas ao mesmo tempo Jesus está chamando ele para uma responsabilidade e ele escolhe: eu creio. E no mesmo instante a Bíblia diz que o adorou. Em Marcos capítulo 11, verso 22, nós já falamos disso em outros domingos, que a fé é um imperativo. Jesus diz: tenham fé em Deus. Agora, por que ele nos mandaria ter fé se a gente não pudesse escolher ter fé? Então crer é uma decisão. Então, eu já falei sobre esses episódios outras vezes, mas vou mencionar um de forma bem rápida e outra não tão rápida, não tão resumida. 2 momentos para mim foram cruciais no ensino de entender a responsabilidade de crer e que crer é uma decisão. Ou seja, a nossa responsabilidade é escolher crer. Foram no nascimento do meu filho, já testemunhei isso recentemente, então não vou repetir a história toda, mas o Senhor me disse no dia daquela complicação toda, na hora do parto, o Senhor me disse: ou você fica sentado chorando e enterra essa criança, ou você se levanta e crê naquilo que eu já falei. E eu tive que escolher crer. Mas eu lembro de um episódio que aconteceu em 97. Eu acho que essa foi parte da preparação, porque foi um ano antes, ou quase um ano antes. Eu estava numa mudança que nós estávamos fazendo de casa. E eu casei no final de 95. Então era o início, o primeiro semestre de 97. Ou seja, um ano e pouquinho de casado. Eu pego uma caixa, era uma caixa plástica, mas ela estava cheia de louça. E estou falando que era recém-casado, para você entender que não era só a louça nova. Era aquelas cerâmicas que a gente ia ganhar de presente e nem tinha usado ainda. Esperando aquele momento especial. Aquilo que a Kelly tinha um carinho especial. E eu peguei aquela caixa, eu percebendo que ela estava pesada, eu tive todo o cuidado de flexionar o joelho, de manter a postura ereta e levantei a caixa. Quando eu levantei e dei os primeiros passos, eu descobri que eu não ia dar conta de carregar a caixa. Era muito peso. E quando eu dei os primeiros passos, comecei a ver, não dá. Em vez de baixar com o mesmo cuidado que eu levantei, com medo de não aguentar mais, deixar cair e quebrar, eu rapidamente flexionei as costas. Quando eu flexionei, eu ouvi o estalo da coluna e a dor que eu senti, eu já não conseguia levantar. Eu tive uma hérnia de disco, né? Aquele movimento com aquele peso espremeu o disco para fora e na hora ele começou a pressionar o ciático. Meu amigo, 15 dias de cama sem conseguir andar. Implorando para um ortopedista da igreja que me atendeu me dar morfina. Para você ter ideia do nível de dor que eu estava. Ele gerenciando: pastor, morfina não se brinca, não é assim, nós vamos tratar dessa forma, daquela, mas foi muito sofrimento. Depois dos 15 dias, quando começou a aliviar o processo inflamatório, eu já não tinha a mesma dor que antes, eu consegui sair da cama, mas eu andava com muita dificuldade, arrastando a perna. Então agora, 15 dias depois de eu estar andando, foram 15 parados, 15 depois, um mês depois do que aconteceu, eu saí para atender uma agenda, um compromisso que eu tinha e não queria desmarcar, apesar do meu estado. Fui pregar numa outra cidade, em outro estado. E eu lembro que eu subi o púlpito, foi uma dificuldade enorme para subir, para chegar no púlpito. Vim com a perna arrastando. E do jeito que cheguei, debrucei no púlpito. E falei para ele: gente,
Vocês perceberam o jeito que eu cheguei, meu problema é esse, estou com a hérnia disso, estou com a situação assim, assado. Vim só para honrar minha palavra, nem queria estar aqui. Então vou ficar aqui debruçadinho para aliviar a dor, espero que você entenda. E estou pregando daquele jeito. No final da mensagem, o Espírito Santo fala comigo, chame à frente todos os que estão sofrendo de hérnia de disco. E eu vou curá-los. Eu comecei a rir. Falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu, nesse estado, com a hérnia de disco, nesse nível que eu nunca tive, acabei de receber essa palavra de Deus. Falei, se a despeito do meu estado você consegue acreditar no que Jesus faz, sai do seu lugar, vem para frente. O auditório devia ter, no máximo, umas 400 pessoas. Só que uns 20 vieram para frente. Eu dizia, gente, eu só chamei hérnia de disco. Quem não for, vote. E todo mundo ficou. Eu falei, todo mundo é hérnia de disco? A turma é. Aí eu falei, vamos separar. Quem está sofrendo com dor agora, vem para a minha direita. Quem não está, fica na esquerda. Eu queria orar com quem estava com dor. Porque quando alguém vê a dor sumir, empolga o outro que está sem dor. Aí só ficou 3 do lado de cá dos sem dor. Todo mundo foi para o lado de lá. Eu falei, tudo isso com dor? Eu falei, vamos lá. E eu lembro que eu vou orar por isso. Jesus está aqui para curar as pessoas de hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu dizia para Deus, o senhor está de brincadeira, isso é só para me humilhar, para me esculhambar. Eu falei, como é que eu vou inspirar a fé dos outros desse jeito? Desci com muita dificuldade. Mas a hora que eu fui tocar o primeiro, estiquei a mão para tocá-lo, impor as mãos. Eu nunca senti isso nem antes, nem depois. Na hora que eu estendi a mão, e a mão estava indo para chegar na testa, foi como se saísse um tiro de canhão pelo ombro. Um calor correu no meu braço, numa velocidade enorme. E foi sincronizado. A hora que eu terminei de tocar, eu senti que aquilo saiu pela mão. Eu vi a reação da pessoa, entendi na hora. Saiu de mim, entrou nele. Eu falei, o que houve? Foi um calorão entrou em mim na hora que o senhor tocou. Falei, esquece o calor, cadê a dor? Meu Deus, sumiu a dor. Esse cara começou a pular, fazer o que não fazia. E já vai empolgando os outros. Até eu. Falei, Deus usou o tortinho para endireitar os outros. Olhei para o segundo e falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que eu estiquei a mão, o tiro de canhão, bum, aquele calor correu. Eu vi a reação dele, falei, esquentou? Ele falou, não, aqui esfriou. Falei, não importa a temperatura. Cadê a dor? Não tem mais dor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui um por um, todo mundo, a dor sumindo, sumindo. Depois de uma meia dúzia, gente, o que eu fiz? Eu, discretamente, botei a mão em mim mesmo, tipo mulher grávida. Botei a mão em mim mesmo. Só que para mim não tinha tiro de canhão, não tinha calor. E a dor não ia embora. Aí eu orava o outro, aleluia, curado, aleluia, curado. Nada. Curado, nada. Eu vi todo aquele povo testemunhar que a dor sumiu, fazer os movimentos não podia, os que não tinham dor, né, pedir que fizesse os exames depois. E quando terminou a reunião, pensa num cara que ficou sentado, não voltou mais lá para cima, frustrado. Eu falei para Deus, sério, que o Senhor curou todo mundo e me deixou nesse estado? Eu falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, em última instância. Eu falei, eu parei tudo. Eu fiz papel de ridículo, porque eu acreditei no Senhor, eu andei em cima da palavra que o Senhor me deu. Eu falei, se alguém me acusar de falta de unção, também recorro ao Supremo Tribunal Celestial. E o calorão, e o tiro do canhão, a unção estava lá, não era falta de unção nem de fé. Por que é que eu não fui curado? E tem hora que a gente pergunta, que é mais um desabafo do que uma expectativa de resposta. Eu honestamente não esperava uma resposta. Mas o Espírito Santo falou para mim, o propósito dos dons não são para benefício próprio. É para você servir os outros. O que funcionou para outros não vai funcionar para você. Falei, então vou ter que ficar esperando aparecer um para me revelar. E o Espírito Santo pacientemente me disse, ou isso, ou você usa a sua fé que você tanto prega. E aí ele jogou a responsabilidade para mim. Jogou a batata quente no meu colo e disse, escolha você. Naquela hora eu fiz uma escolha. Falei, eu vou crer. Eu vou receber essa cura. E porque eu decidi, eu recebi a cura. Mas daqui a pouco eu conto como foi. Vai fazer sentido contar depois. Então, tenha paciência. Aquele pai decidiu crer, o que é que ele falou? Eu creio, ajuda a falta de fé. Ou seja, eu vou usar o que eu tenho e depois eu resolvo o que eu não tenho. O que eu aprendo a respeito disso? Em Marcos 14:30, eu já falei sobre isso em outra mensagem no mês passado. Quando Pedro está andando sobre as águas, mas repara a força do vento e começa a afundar. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele grita, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Gente, honestamente, eu não creio que Pedro pediu ajuda para não afogar. Ele era um pescador, ele sabia nadar, em outro momento ele pula na água, vai nadando, enquanto o Senhor já tinha enfrentado outras tempestades.
Naquele momento, para mim, o salva-me é: eu não vou abortar o que eu comecei a experimentar. Se eu tive fé só para começar, não tenho para terminar, me ajuda a encher o tanque com o que falta. Quando eu e você decidimos usar o que temos, nós precisamos acreditar que Deus pode nos dar aquilo que nós não temos. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que eu e você precisamos compreender é que a fé, ela cresce e se fortalece de diversas formas. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E a gente tem que se encher o tempo todo da palavra, meditar nas Escrituras. Mas Judas 20 também diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Oração no Espírito Santo, traduzindo a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Oração em línguas traz edificação. Paulo diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edificar significa construir, crescer. Uma das áreas de atuação dos benefícios da oração em línguas: edificação na fé. Investi tempo na minha vida porque eu escolhi que eu queria ter fé e eu queria ter mais fé do que aquela que eu tinha. Eu escolhi gastar horas diariamente orando no Espírito Santo. E um dos benefícios que eu comecei a ver ao longo de alguns meses depois foi que de fato a fé começou a subir para um outro patamar. Mas uma das formas através da qual eu e você podemos aumentar a fé, além de alimentá-la com a palavra, além de edificá-la por meio da oração, principalmente no Espírito Santo, Jesus nos ensina em Lucas 17, de 3 a 6. E diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Gente, perdoar também é um ato de fé. E quando Jesus fala daquele nível de perdão, ele diz: Senhor, pera lá, ressuscitar o morto, beleza, ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o mudo falar, o leproso ser limpo. Isso aí nossa fé já dá para isso, mas para perdoar isso tanto não. Então ele diz: aumenta a fé. Nós não damos conta de andar no que o Senhor está falando sem uma fé maior. O Senhor precisa aumentar a nossa fé. Não é errado eu e você reconhecermos que temos mais fé, mas naquele momento eles estão transferindo: aumenta aí. E Jesus joga a batata quente de volta. O que ele diz? Ao que o Senhor respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a essa moreira: arranque-se, transplante-se no mar, e ela obedecerá. O que significa ter fé como grão de mostarda? No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, interessante que isso vem no contexto da narrativa da história que eu e você estamos vendo aqui, que é justamente o episódio do pai que trouxe o filho endemoniado. Os discípulos perguntam depois, verso 19, diz que eles perguntam no particular: por que é que nós não conseguimos expulsar? Onde é que a gente errou? Verso 20 de Mateus 17, Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. Agora, gente, espera lá. Jesus disse que o problema é a pequenez da fé. A NVI traduziu isso assim no verso 20: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu gosto da NVI, a Nova Versão Internacional, mas para mim ela cometeu um grande deslize nesse texto. Olha como traduziu o grão de mostarda: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte. Você pode vasculhar o original grego e você não acha do tamanho. Jesus só diz fé como grão de mostarda. O tradutor resolveu acreditar que Jesus estava falando do tamanho. O problema é que, além de ter ignorado que essa frase não estava no original, ele não pensou no resto do texto. Se o problema é a pequenez da fé, que ele acabou de destacar, como é que uma fé pequena resolve tudo e remove qualquer monte? Então essa pequenez de fé adiante já tinha resolvido. Jesus nunca falou do tamanho. Não é a fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda. Jesus falou fé como semente. Do que ele está falando? Os discípulos pediram: aumenta a fé. Diz: não sou eu que aumento, vocês que aumentam. Como? Princípio de multiplicação. Usa o que você tem plantando, você vai colher mais do que o que tinha quando plantou. Não é apenas que o grão de mostarda é uma semente pequena e vira uma grande hortaliça, mas virão muito mais sementes, ou seja, é um princípio de multiplicação. Eles estão pedindo para o Senhor: aumenta, multiplica a fé. E diz: multiplica vocês. Quer uma fé maior? Usa o que você tem. Quanto mais você usa, quanto mais você exercita, mais sua fé se fortalece. Quem está entendendo? Alguns estão querendo ter os músculos da fé bombados sem nunca ir para a academia.
Tem que exercitar a musculatura de fé. E acredite você ou não, quando Jesus diz, no mundo terão aflições, não é um deslize dele, não é que faltou cuidado. Ele está dando para mim e para você oportunidades de exercitar nossa fé, de vencer circunstâncias, de crescer. Agora, é nossa responsabilidade usar aquilo que a gente tem, para que então, a partir disso, a gente comece a alcançar aquilo que não tem. Então, vou voltar na hérnia de disco. Eu tomei a decisão, vou viver um milagre, até porque o ortopedista da igreja estava me atendendo. Ele falou para mim, nem cirurgia resolve o seu problema. Falei, pastor, o negócio aqui é tão sério. Eu não opero, não conheço ninguém que tem coragem de operar, porque é possível esse quadro piorar. Então, eu lembro que ele falou para mim, ou você aparece com uma dessas histórias que o senhor conta no púlpito, ou aprenda a conviver com isso. Então, eu não tinha outra escolha a não ser acreditar. E eu decidi acreditar. Eu passei, como a primeira mensagem do mês de junho que eu preguei, a declarar a palavra de Deus insistentemente a respeito daquela situação. Toda reunião que eu participava de oração, que tinha mais pessoas, eu pedia às pessoas, orem comigo. Eu creio na minha cura e eu vou insistir em oração. Eu recebi tanta imposição de mãos que quase acelerei a calvície. 6 meses se passaram e eu insistia declarando, orando, pedindo oração. Eu dizia, eu não paro até receber. 6 meses, gente, todo santo dia, declarando a palavra, orando, pedindo oração e me posicionando, vou receber. Honestamente, eu não sei quando aconteceu. Eu lembro o dia que eu percebi. Nós estávamos fazendo um batismo na igreja e resolvemos fazer isso num lugar retirado da cidade, né? Fizemos isso próximo a um rio, fizemos um piquenique, uma confraternização. A gente já tinha batizado o povo e agora estávamos no momento de confraternização. Alguém me procura e diz, pastor, dá uma checada ali naquela cachoeira, porque a molecada resolveu ficar pulando da pedra, mergulhando na água, isso pode ser perigoso. Então fui lá a pedido de alguém para checar. Quando chequei, falei, gente, vocês têm certeza que esse negócio é seguro? Um deles, que era mais velho do que o resto da turma, falou, pastor, eu sou bombeiro, isso é parte da minha especialidade. Eu mergulhei, vasculhei isso aqui, não tem pedra, não tem perigo no fundo. Ele falou, nós temos muito afogamento na região, porque alguns desses lugares, a água escoa por baixo da pedra. Quando o cara mergulha, ele é sugado lá. Ele falou, não tem nada disso aqui. Aqui é tranquilo e essa turma aqui sabe o que está fazendo e eu estou de olho. Pode ficar tranquilo. Eu falei, você garante? Ele falou, eu garanto. Eu falei, então eu vou pular. Estamos falando de 20 e tantos anos atrás. Eu empolgado, subi, olhei, não era assim tão alto, mas tinha uma boa altura da água, acho que dava de 2 a 3 metros. Falei, isso aqui dá até para inventar moda. E virei de costas e resolvi dar um mortal. E no que eu dei o mortal e caí para dentro d'água, agora que eu saí, um irmão olha e disse, o senhor está doido e as costas? Era um desses que orava comigo. Eu falei, não doeu. Ele falou, sério? Eu falei, não doeu. Aí subi, dei o segundo, dei o terceiro. Falei, resolveu. Então, eu não sei se tinha acontecido naquela semana, 2 antes, eu não me lembro exatamente. E eu fiquei pensando, falei, realmente eu não estou sentindo esse negócio. E aí eu lembro que eu fui procurar o médico. Falei, doutor, o senhor me disse quando tivesse uma história para contar, para te procurar. Vamos fazer os exames. E eu lembro que ele que costumava repetir essa frase, né, me falou a mesma coisa de quando constatou a cura da hepatite. Falou, essas coisas só acontecem com o senhor. Conosco os meros mortais não. Eu falei, esse é o seu problema. O Senhor escolheu viver com os meros mortais. Eu quero viver do sobrenatural. Querido, eu e você podemos escolher acreditar e viver intervenções de Deus. Agora, sabe, dizer para você que é toda vez escolhi instantâneo, não. Essa foi uma situação de 6 meses. Eu posso falar de situações que eu criei por anos. Mas eu e você precisamos aprender esse assunto para outra hora. Perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos, Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é dele, mas li num dos livros dele, de John Bevere. Ele diz, Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas quem que vai ser salvo? Quem crer. Por mais que Deus deseja que todos se salvem, Ele não apenas sabe que eles precisam de salvação, Ele deseja que eles se salvem.
É a fé que vai levar a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava e que Ele queria fazer. O que o justo vive pela fé. Quando eu e você entendemos isso, não há outro caminho a escolher, a não ser andar por fé. Ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver a realidade de tê-lo como galardoador dos que o buscam em fé. Eu creio que todos nós preferimos a primeira opção. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você orasse e pedisse ajuda do alto. Não apenas para entender de forma prática a operação da fé, mas entender que também é sua responsabilidade fazer a sua fé crescer. Em 2 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz, a fé de vocês cresce sobremaneira. Se Jesus elogiou a pequena fé de uns, a grande fé de uns, criticou a pequena fé de outros, não é qualquer tamanho de fé que agrada a Deus, nem qualquer tamanho de fé que resolve o que eu e você precisamos. Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar montes. Transportar montes não é qualquer fé. Como dizem no interior do Paraná, tem que ser uma baguá de uma fé. É fé zona, é fé grande, é tamanha fé. Ou seja, se eu e você não conseguimos crescer na fé, e também é nossa responsabilidade, ouvindo a palavra, orando, exercitando, é nossa responsabilidade crescer na fé. E dessa forma poderemos entrar em coisas maiores. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento e pedisse ajuda do alto na aplicação prática dessa palavra. Nós estamos batendo bastante na mesma tecla, porque entendemos que Deus não está apenas trazendo orientação. Nesse tempo, Deus está trazendo, além de ênfase, um despertamento à nossa fé. Ele quer nos levar a um lugar de experiências novas e maiores. Senhor, estende a Tua mão, derrama a Tua graça sobre cada um de nós e ajude-nos não apenas a entender e absorver os princípios compartilhados, mas também a praticá-los. Eu oro pela bênção do Senhor sobre cada um. Eu oro por entendimento claro, personalizado, vindo do Teu Espírito, no íntimo de cada um. Para não apenas cada um dos meus irmãos e irmãs se localizarem onde estão, mas entenderem onde o Senhor deseja levá-los. E eu clamo por uma atuação Tua, não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Que ao final dessa reunião, aquilo que o Senhor começou a falar e a fazer, não termine. Pelo contrário, cresça e se intensifique. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém.